Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês sobre a informação da permanência do técnico Antônio Oliveira, uma permanência que foi muito contestada pelo Fenômeno Azul e também por pares aí da diretoria azulina. Teve ameaça inclusive de demissão hoje e a gente vai conversar com vocês sobre como é que está a situação atual da comissão técnica, o Remo que já iniciou a sua preparação para o jogo do próximo sábado contra a equipe do Coritiba, lá na capital paranaense. E vamos também falar sobre as atualizações do calendário da Série B. Já tem data marcada para o próximo Clássico Repá e uma data aí polêmica já entre os torcedores. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta de likes, mais uma vez para este conteúdo, é de 1000. Clica também no botão hypar para que o conteúdo fique no topo da plataforma e o YouTube siga recomendando aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, já vou direto ao ponto aqui, conversando com vocês sobre as mudanças, né, as datas, na verdade, aí confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Algumas datas que ainda não estavam definidas começaram a ganhar aí datas, né, e horários, obviamente, né. Bom, vamos lá. Já na 25ª rodada, a data aí do mês de setembro, o Clube do Remo vai enfrentar a equipe do Amazonas, tá? Dia 4 de setembro, às 19 horas, lá em Manaus. Na 26ª rodada, o Clube do Remo viaja e encara o Vila Nova, lá em Goiânia, no dia 13 de setembro, às 18h30. 27ª rodada, o Remo recebe a equipe do Atlético Goianiense às 8h30 da noite, no dia 20 de setembro, tá? No dia 25 de setembro, o Clube do Remo vai até a cidade do Rio de Janeiro enfrentar o Volta Redonda. Olha só, pessoal, Volta Redonda aí no dia 25 de setembro, uma quinta-feira, tá? Às 19 horas. Na 29ª rodada, o Clube do Remo recebe no dia 28 de setembro a equipe do CRB, 3 dias depois praticamente do jogo contra a equipe do Volta Redonda. Na 30ª rodada, o Leão Azul viaja para enfrentar a equipe do Operário no dia 5 de outubro, às 4 da tarde, lá em Ponta Grossa. 31ª rodada, o Clube do Remo recebe o Atlético Paranaense jogando em Belém do Pará no dia 9 de outubro, às 21h35, uma quinta-feira antes do Círio de Nazaré, antes ali, né, das procissões principais do Círio de Nazaré. E o Clássico Repá na 32ª rodada, marcado para segunda-feira, dia 13 de outubro, a segunda-feira pós-Círio, às 9h30 da noite. Isso mesmo, 9h30 da noite de uma segunda-feira. Essas datas foram confirmadas aí pela Confederação Brasileira de Futebol. Tinha uma possibilidade, né, do repasse antes ali do Círio, mas por conta de eventos no Mangueirão também ficou impossibilitado. E o Remo, né, não vai conseguir, no caso, antecipar, os clubes não vão conseguir antecipar essa data para jogar no Mangueirão. Então o Remo joga contra a equipe do Atlético Paranaense, depois ele joga com o Paysandu e depois vai viajar, vai receber de novo aqui em Belém o Atlético, né? São 3 jogos seguidos, na 31ª, 32ª e 33ª rodada, jogando na capital paraense. São as atualizações. Eu vi muita gente reclamando, eu sinceramente não gostei desse horário, obviamente. Na segunda-feira pós-Círio, 9h30 da noite para um repá, mas enfim, quem manda a televisão e tá aí definido. Quero saber a opinião de vocês. Infelizmente o repá na Série B, o segundo, vai ser neste dia e neste horário. Quero saber o que vocês acharam aí nos comentários. Bom, agora a gente vai para o assunto principal do dia, né, pessoal? Que foi aí a questão
da manutenção do trabalho do técnico português Antônio Oliveira. Ao meio-dia, eu gravei um conteúdo aqui falando sobre a decisão de manter, né, a comissão técnica de acordo com as informações que saíram na imprensa, né? E depois disso teve a famosa pressão interna para justamente acontecer esta mudança. Presidente, vice-presidente não querendo que a comissão técnica permanecesse, e o Marcos Braz sendo o único cara ali praticamente que queria, né, a permanência da atual comissão técnica. E também outras pessoas que apoiam hoje o departamento de futebol também querendo a manutenção deste trabalho. Então tinha a divisão dentro do Clube do Remo, dentro do departamento de futebol do Clube do Remo, para que o trabalho continuasse ou não. Segundo as informações da própria imprensa, reuniões aconteceram durante a tarde, algumas pessoas até cravaram, né, que o Antônio Oliveira já tinha sido demitido, mas a gente aguardou e depois saiu a informação de que não só ele seguiria no trabalho, como ele já ia comandar um treinamento no Bamparabainão, e logo em seguida, né, o Remo postou as fotos na sua rede social, parece que saiu da Remo TV também. O próprio Marcos Braz postou um vídeo lá, todo mundo abraçado no meio de campo, reunião, alguns jogadores postando também apoio, né, comissão técnica de uma forma indireta, né, colocando ali a foto com o Antônio Oliveira aparecendo. Eu vi o Jaderson postar, acho que o Caio Vinícius postou também, o Pedro Rocha postou também, aquela mensagem, né, de apoio. Mas o certo é de que o Remo, no caso, eu falo Remo porque foi uma decisão que a diretoria, no caso o presidente, acatou. O Remo escolhe um caminho da pressão. Porque, inclusive eu puxei uma enquete mais cedo lá no Instagram, 95%, 93% mais ou menos, da torcida que participou da enquete, eu acredito que até uma porcentagem com a realidade, não aprovou essa permanência. E cara, mais uma vez eu vou falar aqui, nada contra a pessoa, sabe, mas é em relação ao trabalho que não evolui, sobre a pobreza tática, problemas de conjunto, a parte técnica dos jogadores que começou a cair, parte física também, enfim. É um Remo que, jogando em Belém, é um clube cheio de problemas nessa era Antônio Oliveira. É uma era que tem 48% de aproveitamento, muito baixa. E assim, galera, como eu comentei já várias vezes com vocês nos últimos dias, desde o tropeço lá contra o Botafogo, vai ter que mudar alguma coisa. Se a gente não mudar alguma coisa, seja na atitude ou por peças, podem esquecer acesso para a Série A, tá? Eu falo isso com tranquilidade hoje, dia 18 de agosto, para vocês aqui no canal. Se nada mudar, gente, tá? Não vai acontecer nada. E isso é triste, né? Porque nós, torcedores do lado de fora, nós já cansamos de viver situações como essa. De pessoas insistirem em algo que claramente não vai dar certo, só para dizer que tem razão, só para bater no peito e dizer, não, eu tenho razão, eu vou fazer essa parada aqui acontecer do meu jeito, e não pensando no conjunto, não pensando na instituição, no futuro do próprio clube na competição. Então, se o prazo é até contra a equipe do Coritiba, por que não tomar uma decisão agora? Se a convicção é tão grande no trabalho, né, por que não vem a público e fala, não, a comissão técnica vai ficar até o fim da Série B, né, até o objetivo ser alcançado ou não. A gente bate no peito e é isso. Ao invés de pagar para ver o que vai acontecer no sábado, Deus o livre, um resultado negativo, e o Remo voltar com uma derrota de Curitiba e chegar cada vez mais pressionado aqui para enfrentar o Criciúma, que está muito bem na competição, que vem comandado pelo Eduardo Batista. Então, galera, como eu falei no vídeo do meio-dia, tá? Para mim, a responsabilidade hoje é da diretoria, a maior responsabilidade, tá? Sempre foi, mas mais do que nunca, da diretoria, do Marcos Braz, que bateu no peito e bancou o treinador, sobre esse trabalho que está acontecendo, tá? Eu, sinceramente, vou fazer igual Pilatos, eu vou lavar minhas mãos aqui, é a minha opinião, pra mim, o Remo arriscou muito. Agora, eu não vou nunca ficar secando também meu time e sábado torcer para que o Remo perca. A gente vai esperar um milagre, né? O Remo ganhar o Coritiba fora de casa, consiga trazer um bom resultado,
mas a gente sabe que alguma coisa vai precisar mudar. Escolheram por esse caminho, não quiseram mandar embora, não quiseram pagar multa. E eu estou muito preocupado com o departamento de futebol do Clube do Remo. Em 2021, quando as coisas começaram a dar M, para não falar outra coisa, o Remo conseguiu a proeza de ser rebaixado faltando 10 jogos para ganhar um. Por quê? Porque o departamento de futebol já estava azedado. E esse ano a gente tem uma grande possibilidade ainda de chegar numa Série A. Só que se azedar, irmão, essa feijoada, esse vatapá, escolhe a comida que quiser, já era. Já era, não consegue mais. Então as coisas mudam realmente internamente. Entrem no entendimento, tá? Comecem a falar a mesma língua, porque essa parada de divergência não é legal pro Remo. Ô, irmão, já era, tá? Já era. E repito, o torcedor não é burro. O torcedor tá pressionando, criticando, porque ele tá vendo que dentro de campo o Remo tá se esfarelando. O futebol é conjunto e quando começa a esfarelar, dificilmente recupera. Então não adianta ficar pedindo aqui reforço da China, da PQP, se infelizmente o departamento de futebol tá desse jeito. Então ou sentem para resolver, ou já era 2025 e já era a grande oportunidade de voltar para a Série A depois de 30 anos, numa Série B super acessível como está esse ano. Nunca esteve tão fácil chegar na Série A. Ah, mas o campeonato é equilibrado, então não. É equilibrado por baixo. Porque as equipes estão brincando aí, né? Algumas equipes estão brincando e não querem se aproximar do G4. E o Remo, por ser um dos maiores investimentos da competição, ele tem a obrigação de lutar por esse acesso. Foi isso que foi prometido e é isso que a torcida sedenta pela Série A vai cobrar e com razão já está cobrando. Porque o que a gente viu sábado no Mangueirão foi uma palhaçada. Não dá para aceitar. Então, que as pessoas responsáveis por essa escolha assumam a responsabilidade com as consequências. E eu tô doido aqui pra daqui a 5, 6 jogos o Remo tá jogando pra cacete, vir aqui pedir desculpas e dizer eu tava errado. Eu e o torcedor do Remo como um todo. Porque é esse o sentimento que o torcedor do Remo mais quer. É dizer que ele tá errado. Mas ele sabe também que no futebol, nem sempre, né, a exceção vai acontecer. Geralmente é a regra. Então é isso, galera. Uma semana que vai iniciar aí, mais uma semana de preocupação. Sábado tem o jogo contra o Coritiba. Treinamento hoje rolou. Aliás, teve até um vídeo que viralizou aí, né, nas redes sociais, do Marcos Braz conversando sozinho com Antônio Oliveira no meio do gramado. É isso. Talvez Antônio Oliveira esteja ainda se segurando, né, na unha do Marcos Braz para seguir o seu trabalho. Decisão arriscada e que as pessoas arquem com as consequências e torcer para que dê tudo certo no sábado contra o Coritiba. É isso, galera. Mais uma vez, peço muito que você deixe o like, que você verifique a sua inscrição, que você comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu! A gente tá acostumado a assistir todo tipo de esporte pela TV há décadas, né? Mas de um tempo pra cá, além de assistir, a gente tá podendo jogar também, apostando em quem achamos que vai ganhar. A Bet da Sorte chegou para facilitar esse caminho entre o seu palpite e a sua aposta. Com uma plataforma segura, saques imediatos e tecnologia de ponta, a Bet da Sorte não veio para brincadeira. Viemos para dar mais segurança para a sua diversão. Bet da Sorte. Seu palpite seguro é aqui. Sua felicidade é aqui.